E também os livros sobre virtudes, que eu tava pesquisando. Então, quando eu coloquei virtudes na Amazon pra comprar, era o Francisco Faus, aí São Tomás de Aquino, 11 lições sobre a virtude. E ali eu comecei a pensar, gente, esse pessoal é inteligente, né? Porque eu nunca vi um negócio desse vindo da intelectualidade protestante. Nada contra, né? Mas assim, até os protestantes estudam os grandes padres da igreja, e acho que é obrigatório na teologia deles, né? Porque tudo nasceu da Igreja Católica. Então, eu comecei nessa curiosidade de tentar responder essas minhas próprias dúvidas, e indo para a igreja que eu frequentava em São Paulo, eu já disse assim, não faz muito sentido o que tá dizendo aqui. Por que que eu ainda sinto essa dúvida no meu coração, né? De que eu tô ouvindo o padre dentro de casa e quando eu venho aqui eu não me sinto completa. E até que no início desse ano, eu tava muito mal ainda e eu comecei a fazer terapia, né? Um beijo pro Léo, que me ajudou muito. Recomendo muito o trabalho dele também, o Leonardo Monlevade. E ele chegou até mim e disse assim, você é protestante ou você é católico? Eu falei, não sei o que eu sou. Mas me trate como evangélica ainda, né? Porque nasci assim e acho que vou morrer assim. Até que, durante as nossas sessões de terapia, eu tinha muitas dúvidas. Eu perguntava assim, como é que funciona tal coisa na Igreja Católica? O que significa... O que significa essa adoração aos santos? Eu falei com essas palavras. Por que funciona desse modo? Eu quero estudar a vida dos santos e por que eles devem ser pessoas das quais eu devo imitar, né? E tive essas curiosidades, até que ele percebeu assim, não, você me faz mais pergunta católica, eu não sei mais como é que eu devo tratar você. Eu também não sei, mas vamos continuar nessa. A pergunta que não quer calar, o psicólogo virou católico também. Não, ele é católico, ele é catequista e tudo mais. Perfeito. E assim nós seguimos, até que chegamos em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, que iria começar a quaresma. Não sabia nem o que era a quaresma, mas eu vi que o pessoal tava falando muito de um tal de Frei Gilson, né? Sempre tá falando do Frei Gilson. Aí eu disse assim, nossa, se eu tô nessa dúvida insaciável de querer saber o que eu vou ser na minha vida, se eu já tenho uma ideia, assim, de que a Igreja Católica é um centro que tem muita intelectualidade ali, eu sempre gostei muito dos estudos, eu vi que faz sentido o que está sendo falado, o que eu vou perder se eu me propor a participar dessa experiência, né? Até que eu disse assim, mãe, falando pra uma senhora evangélica, mãe, eu vou participar da quaresma. Ela disse, vai nada, eu vou sim. Nós duas nem sabíamos o que era, eu só disse que eu iria participar, coloquei umas pesquisas assim, como é que funcionava a quaresma e tudo. E isso assim, acho que foi uns 2 dias antes de começar. Às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã, ela falou, você não vai acordar? Eu disse, eu vou. Duvide não de mim. Aí, até que chegamos no primeiro dia da quaresma. E Sua mãe fez junto com você? Não. Não começou, não. Não, aí já ia pedir demais. Não dê spoiler. Mas depois a gente chega nessa parte. Até que chegou no primeiro dia da quaresma e o Frei Gilson disse assim, vamos rezar a Ave Maria. Eu nunca tinha rezado a Ave Maria na minha vida. Eu não sabia nem como é que funcionava. Mas antes disso, eu orei e falei assim, Senhor, me perdoe se eu estiver pecando, primeiramente. Mas agora eu preciso falar com sua mãe, né? Então, mandei na lata, assim, pra Deus. Disse que estava precisando falar com a mãe dele. E o Frei Gilson também disse que nós deveríamos escrever as nossas intenções para essa quaresma. E eu escrevi assim, Senhor, eu quero ser a filha que o Senhor quer que eu seja. Que seja menos de mim, que seja mais sobre o Senhor. Então, faça a tua vontade na minha vida. E naquele fez mesmo, gente. Olha só que incrível, né? E agora eu tô aqui falando com vocês sobre o meu testemunho de conversão. E passei esse tempo da quaresma rezando. Eu não tinha um terço. Aí nós entramos na parte do terço. Como era a tua relação com Maria antes? Eu era indiferente com Maria. Mas eu sabia que ela era muito importante. Porque sempre tem aquela... Maria é importante na história de Jesus, mas ela não é tão importante assim, né? Uma coisa que também me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre as diferenças no protestantismo e no catolicismo, é que eu fazia uma comparação até de nomes dentro da igreja. Por exemplo, dentro da igreja evangélica, você encontra muito Rebeca, Ruth, Esther, mas eu nunca vi uma Maria ali dentro, a não ser que fosse uma velha.
Se fosse velha, tudo bem, né? Mas se você tivesse uma menininha e colocasse o nome dela de Maria, já ia ver, vai virar católica e tudo mais. Então, eu fiz uma associação na minha cabeça de que, assim, se o diabo não pôde encostar em Maria, se ele não pôde matá-la, se ele não pôde fazer nada, a única coisa que restou a ele foi ferir a sua honra, né? E isso acontece muitas vezes com a gente. Porque quando alguém não consegue nos tocar fisicamente, nos atingir, o que vai ferir? A nossa moral, né? Ferir o nosso nome. E eu percebi que isso acontecia muito dentro do meio protestante. Eu via aqueles pastores que ficavam quebrando as imagens de Nossa Senhora. E mesmo o protestante, eu achava aquilo dali o cúmulo da feiura, sinceramente. Então, era um desrespeito tão grande. E eu chegava da minha mãe e falava assim, mãe, eu amo tanto a senhora. E se alguém chegasse aqui e dissesse que me admirasse, né? Dissesse assim, Ruth, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de quem você é. Mas eu não gosto assim tanto da tua mãe, não. Ela é meio indiferente pra mim. Eu, que sou eu, não ia deixar essa pessoa entrar dentro da minha casa. Aí eu pensando, rapaz, se sou eu, que sou eu, não ia deixar, como é que Jesus, que é Jesus, vai deixar alguém que não gosta da mãe dele entrar no céu, né? É um raciocínio tão simples, mas que no meio protestante não faz sentido. Então as pessoas preferem seguir essas vozes diabólicas na cabeça que não sabe nem o que tá falando, mas fica repetindo como um papagaio, de que Maria não é tão importante. E que ela é uma mulher qualquer. É uma mulher qualquer, uma mulher comum, né? Que se fosse Maria ou não, Jesus teria vindo de qualquer modo. Ele poderia ter vindo de qualquer modo, poderia ter feito assim, ter surgido, mas ele escolheu ter uma mãe. Então, se Jesus escolheu, há um motivo por trás disso. E essa curiosidade também me fez adentrar no meio católico, né?